Palavra do Senhor, no texto de Apocalipse 7, onde nós faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 17. Apocalipse 7, do versículo 9 até o versículo 17. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, ó Pai, perante a Tua palavra que acabamos de ler. Pedimos que o Senhor esteja nos orientando para nós podermos entender, a Deus, com toda a clareza, o que a Tua palavra, o que o Senhor revela a nós sobre os últimos dias, sobre a grande tribulação. Que o Senhor traga a clareza e esperança, ó Pai, a cada um de nós, para nós podermos encerrar este estudo nesta noite com a nossa fé ainda mais fortalecida, mais convicta e com mais clareza no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, já gratos ao Senhor pela certeza do Teu poder, através do Espírito Santo, em falar aos nossos corações todas as vezes que lemos a Tua palavra com temor no coração. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então nós vamos falar hoje sobre este tema que o texto vai trazer para nós. Nós já vamos verificar o versículo que ele vai então ressaltar esta parte sobre a grande tribulação. E eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos para que pudessem me ajudar a pensar um pouco sobre isso, porque quando você fala em grande tribulação, a primeira coisa que vem na mente da maior parte das pessoas é talvez um certo receio. O que é que vocês acham que é o motivo maior que leva a igreja a pensar que não seria bom ela estar no período da grande tribulação? Como é que você enxerga o período da grande tribulação? Você concorda comigo que a igreja às vezes tem essa predisposição a não estar aqui quando a grande tribulação acontecer? Como é que você vê isso? Você pode me ajudar? Se você concorda comigo, qual o motivo você acha que a igreja não gostaria de estar aqui presente no tempo da grande tribulação? O que você pensa?
Você gostaria de estar aqui na grande tribulação? Sim ou não? Se é sim, levante uma mão agora, só para eu poder saber. Se é não, levante uma mão. Não? Ninguém quer? Por quê? Assusta. Uhum. Dá um certo receio, né, de pensar. Algumas teologias, né, de outras linhas, não da linha reformada, elas inserem até que no período da grande tribulação a igreja não estará, né, pelo arrebatamento secreto da igreja, para depois, então, Cristo voltar. Esta doutrina nós já desconsideramos, porque a própria carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela nos fala que vai existir apenas um momento, apenas uma volta de Cristo. Então não tem como a igreja ser levada para ele então voltar novamente. Não vai ter só um momento onde isso tudo vai acontecer. A igreja não vai ser levada em 2 instantes. O povo do Senhor não vai ser levado primeiro uma parte e depois os outros que se converterem durante a grande tribulação, aí eles vão ser levados de novo. Não, é um momento só de subida aos céus, onde tudo já vai se encerrar. Então, não existe arrebatamento secreto. A possibilidade que a palavra nos traz é da igreja passar e viver o tempo da grande tribulação. Eu acredito também que, como a Luísa falou, só de você pensar nisso dá um certo receio, né? Dá um certo medo. Mas isso talvez seja porque nós esquecemos de olhar para o que as Escrituras explicam da grande tribulação. Por que existe? E o texto de Apocalipse ele vai trazer isso para nós com muita clareza, vai mostrar para nós dessas pessoas, que nós vamos ver que o texto já disse, que vieram da grande tribulação. Mas antes, nós vamos então lembrar que quando nós falamos de luta, se falar de batalha na vida cristã, você pode chamar então de aflição, provação ou tribulação. São 3 expressões que você encontra na palavra de Deus falando sobre dificuldade. Você pega lá, por exemplo, o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 3, ele fala: alegrem-se nas provações, né? Ou seja, é momento de luta, né? Vai ser um momento mais difícil, mas ele está dizendo, perseverem porque vai trazer a vocês um fruto, né? Que o Tiago diz sobre maturidade. Se você pensar o Salmo 88, versículo 9, ele fala sobre uma grande aflição, que trazia um peso sobre o salmista. E tribulação você vai encontrar aí no texto de Apocalipse, o Romanos capítulo 5, verso 3, que diz: a nossa leve e momentânea tribulação. São expressões que a palavra nos mostra para falar de lutas, que a vida cristã ela traz para nós então alguns momentos de luta. Mas quando Jesus fala em Mateus 24 sobre a grande tribulação, ele não está falando sobre esses momentos normais que nós estamos passando no dia a dia, ele está falando de um momento específico, que vai acontecer uma só vez, e até mesmo a palavra traz para nós no texto, como ele diz, então, se não tivessem sido abreviados aqueles dias da grande tribulação, ninguém seria salvo. Ou seja, vai ser um momento tão intenso de dificuldades e de lutas que será necessário esta intervenção divina para abreviar o tempo, para que então as pessoas consigam sobreviver e possam passar por ele. Por causa de quem que ele vai fazer isso? Por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos. Ou seja, ele traz para nós a noção de um tempo mais intenso, mais difícil do que as lutas que nós passamos nos nossos dias, que já tem um propósito muito claro para nós. E por isso nós precisamos pensar, então, que as nossas batalhas, né, elas vão nos levar, dia após dia, para a preparação. Você passa por lutas, aflições, provações, tribulações, 3 expressões que as Escrituras mostram para nós sobre as lutas diárias de todo cristão. Paulo aos Coríntios, ele diz então, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Deus está permitindo a igreja passar hoje por tribulações,
por lutas, porque ela está sendo preparada para que ela esteja cada vez mais forte para passar pela grande tribulação. Porque nós vamos ter um momento de luta, mas vai ser uma luta mais intensa, mas não vai deixar de ser uma luta. O que nós muitas vezes fazemos é deixamos a grande tribulação maior do que tudo que possa existir, maior até mesmo do que Deus na sua soberania da história. Se nós fôssemos por essa linha, nós entenderíamos que todas as tribulações, elas vêm para nos destruir, independente do tamanho que elas estejam surgindo para nós. Mas não, elas vêm para nós com um propósito. Então nós vemos que ela está nos preparando, cada luta, elas nos preparam para este dia, deste período mais intenso, né? Porque a igreja ao longo dos séculos, né, você pode ver nas escrituras desde o livro de Atos, a perseguição quando se intensificou, Antigo Testamento, você observa os povos ali tentando destruir Israel. As lutas, elas vêm desde sempre, elas sempre aconteceram, e Deus sempre foi muito claro ao dizer: vou deixar os povos no meio de vocês, para quê? Para que vocês provem a fé de vocês. O apóstolo Paulo vem trazer a mesma coisa, quando ele vem trazer nas suas cartas, é para fortalecimento da fé, porque em todos os momentos a igreja passou por dificuldades. Romanos capítulo 8, versículo 28, que você talvez saiba ele de cor, você pode me ajudar? Alguém falando ele para nós? Fala a primeira palavra. Todas daqueles que amam a Deus. Quando Paulo está falando isso, ele está continuando, versículo 29, ele diz então: tudo, inclusive as tribulações, elas servem para te moldar a imagem do Filho, que é o que o versículo 29 fala. Então as tribulações, elas têm um propósito na história da igreja. Nós vemos então que elas já aconteceram em todos os momentos. Ela não vem na sua vida como se Deus não soubesse o que está acontecendo. Deus é soberano sobre a história e Ele permite coisas boas e coisas mais difíceis, todas com um propósito muito claro. E a palavra nos mostra isso. Deus está permitindo você passar por lutas para que você seja transformado, para que você consiga, como o Tiago vem falar para nós, se alegrar no momento das batalhas. Mas por que você se alegra? De onde é que brota contentamento para quem está sofrendo? Você está observando agora a igreja na Ucrânia, que está lá com bombardeios e toda aquela luta, e os noticiários estão dizendo o que sobre a igreja? Está louvando, está adorando. Veja que interessante isso. Talvez se fôssemos nós imaginar estar naquelas circunstâncias, não, vamos fechar a igreja, vamos parar, não vamos fazer mais nada. Imagina se eles descobrem que nós estamos aqui. Eles estão sendo transformados em meio às tribulações para estar mais forte, porque o contentamento do cristão não é na dificuldade, mas é depois da dificuldade. O que é que vem depois da luta? Vem a maturidade, vem a fé, vem a perseverança. Então veja que Deus permite para a sua transformação. Ele não permite para a sua destruição. Em nenhum momento as escrituras dizem isso. Mas é para que você cresça cada vez mais na sua fé. É para aperfeiçoamento, não é? Nós vemos a palavra nos mostrar. 1 Pedro, alguém pode ler para nós, por favor? Capítulo 1, versículos 6 a 9. Quem achar pode ler, por favor.
Olha que interessante e quanta clareza, não é, que Pedro escreve para nós aqui sobre as provas, né? Inicialmente dizendo aos irmãos que estavam na dispersão por causa da perseguição, mas aplicável também a nós no nosso tempo. Ele diz: se necessário for, versículo de número 6, vocês vão ser contristados por várias provações, por várias lutas. Para quê? Para que a sua fé seja confirmada, para que você fique mais forte. É a mesma coisa que o ourives faz quando ele pega então aquela peça e coloca no fogo. Pedro usa essa imagem do fogo ardente que há entre vós. Ele está falando com aqueles irmãos da dispersão. Fiquem atentos com o fogo ardente que há entre vós, porque Cristo passou, por isso vocês também vão passar e vão vencer. É para aperfeiçoamento, é para purificação. Então ele está mostrando para nós que as tribulações, elas vêm nos nossos dias para provar a nossa fé, para a nossa transformação, para lapidar de quem nós somos, para nos tornarmos cada vez mais próximos à imagem de Cristo Jesus. Então nós precisamos mudar o nosso ponto de vista, porque a sociedade em que nós vivemos, ela diz, sociedade no nosso tempo, principalmente igreja evangélica, moderna, ela diz que você não está aqui neste mundo para sofrer. Realmente, você não foi criado para o sofrimento. O sofrimento vindo do pecado, da inserção do pecado na história, não foi esse o plano inicial de Deus. Isso foi uma distorção. Mas nós estamos aqui, somos pecadores. Como é que você vai fingir que não existem problemas na sua vida? Então esta doutrina que ensinam por aí que você é filho do rei, que você é especial, que você é melhor e por isso você foi escolhido. Não, isso não é bíblico. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Se fazemos parte da igreja é pela graça, não por quem nós somos, e Ele está permitindo ainda as lutas para o nosso fortalecimento. Se você for olhar a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 12, Paulo diz que é o próprio Deus que permite a dificuldade quem vai trazer o livramento. Porque não é para destruição, é para o nosso fortalecimento. Ele sabe até onde vai, Ele sabe quanto tempo vai. Pedro fala nessa perspectiva: se necessário for, vocês serão provados, contristados por um tempo específico, as tribulações que nós passamos em vários momentos da nossa vida. Então é para a transformação, é para a prova da nossa fé, mas existe mais um propósito, como testemunho. A palavra do Senhor, ela nos mostra o apóstolo Paulo, quando foi perseguido pela pregação do Evangelho, onde ele foi parar? Cadeia. E nas cadeias ele escreveu as cartas que nós temos em nossas mãos para entender o que estava acontecendo com a igreja naquele tempo. Ele diz: por causa das minhas algemas, a igreja despertou para pregar o Evangelho. Então veja, o sofrimento dele, a tribulação dele, não foi para a destruição dele nem da igreja, foi para testemunho de que existia alguém que estava sendo amparado por Deus e que Deus continuaria dando a ele força para pregar a palavra. Mas a história nos mostra que não foi só Paulo que sofreu, e a dificuldade continuou principalmente em Roma. E nós vemos a história no século II ser contada por Tertuliano, onde ele diz a seguinte frase: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Por quê? Porque a morte daqueles cristãos do segundo século não fizeram a igreja parar, fizeram os cristãos se multiplicarem, e aqui estamos nós, espalhou-se por toda a terra, porque serviu de testemunho. Isso a palavra do Senhor nos diz, na carta de Pedro, ele diz: fiquem firmes, perseverantes, porque vocês são peregrinos, vocês vão servir para que os gentios venham glorificar a Deus pelo seu sofrimento. Então sejam sábios no agir, sábios no falar, sábios no portar-se com os seus senhores, mesmo que eles sejam maus.
Porque isso pode levar outras pessoas a glorificarem a Deus. Nós vemos isso acontecer quando o Senhor Jesus então estava no momento da crucificação. Um centurião reconhece quem estava diante dele. Alguém que não fazia parte do contexto dele, do meio religioso deles. Não, era um centurião romano. E quando ele observa tudo aquilo, o que ele declara? Eu sei que tu és o Filho de Deus. Um sofrimento que o próprio Cristo passou, que foi usado de testemunho para que não crentes glorificassem a Deus e proclamassem então a sua fé no Senhor. Tribulação tem um propósito de testemunhar quem nós somos, quem é o nosso Deus, a prova da nossa fé e a nossa transformação. Mas quando nós vemos então o texto de Mateus 24, que nós fizemos a leitura, nós vemos que Jesus não falava somente sobre aquele momento. Ele falava sobre um tempo que ainda haveria de vir. Quando esse tempo vai acontecer? A palavra não deixa isso claro para nós. Quando vai acontecer a grande tribulação, apesar dos sinais que ele trazia para nós do que vai acontecer antes. O esfriamento do amor, o aumento da iniquidade, os falsos mestres que iriam surgir cada vez com mais intensidade, e Jesus começa então aquele trecho sobre a grande tribulação, falando sobre a destruição do templo de Jerusalém. Se você se lembra comigo que nós já falamos sobre este pedaço, onde fala que eles deveriam correr para as montanhas, que eles deveriam deixar tudo para trás, ele estava fazendo uma profecia sobre a destruição do templo, que também falava sobre o fim da destruição de todas as coisas. Mas nós podemos ver então que o texto, Apocalipse capítulo de número 7, no versículo de número 9, ele traz para nós alguns detalhes, a partir do 9, alguns detalhes sobre a grande tribulação. Ele diz então: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, e diante do trono e diante do Cordeiro. Nós podemos observar aqui então, por que nós estamos falando de grande tribulação e usando esse texto? Porque a mais à frente, se você for observar, não sei se você conseguiu destacar isso, o versículo 14, a resposta ao ancião naquele momento, de quem são estes que nós estamos vendo, que João está tendo esta visão, ele diz: estes são aqueles que vêm da grande tribulação. Então nós estamos analisando no versículo 9 característica daqueles que saíram, que passaram pelo tempo da grande tribulação. Então veja, de onde eles vêm? De todos os lugares, são de todas as línguas, né? Versículo 9, todos os povos, todas as tribos, todas as nações. O que nós podemos entender aqui? O comentarista William Hendrickson, ele fala então sobre este versículo, que a grande tribulação, quando ela vier, ela vai acontecer em todo o mundo, e possivelmente em vários lugares, mas não necessariamente ao mesmo tempo. Porque o texto não traz para nós uma afirmação de tempo, mas traz uma afirmação para nós de local. Ou seja, local é o mundo inteiro. Não vai haver quem consiga escapar da extensão desta grande tribulação, desta perseguição, que nós já falamos aqui. Vocês tiveram algumas lições antes aqui com o presbítero Jatir e com o Alex. Vocês falaram sobre o anticristo, a vinda do anticristo. Então ele já trará a dificuldade à igreja, a maior perseguição, por causa dele anular ou tentar lutar o máximo de forças contra a adoração ao Deus verdadeiro. Então a igreja vai passar por uma dificuldade onde? Em todo o mundo. Ninguém vai poder dizer assim, não, porque naquele local não vai ter grande tribulação. Vai acontecer em todo o mundo e todas as pessoas vão então visualizar em algum momento essa dificuldade. Mas veja que interessante, o texto fala para nós que essas pessoas elas estavam com palmas nas mãos. Final do versículo de número 9. Estamos aqui falando de ramo de palmeira, não é? Mas é interessante você lembrar que Apocalipse não traz para nós questões literais.
não é? Mas ele está trazendo para nós símbolos para que nós possamos tirar o significado do momento, do instante. Então nós estamos aqui no momento depois da grande tribulação, onde essa multidão, que não dá para enumerar, já está diante do trono e diante do Cordeiro. Por que eles estão com palmas nas mãos? Qual é outro momento na história, registrado nos evangelhos, que você lembra pessoas com palmeiras, com ramos de palmeiras nas mãos? Existe algum momento que você lembra que vem à sua mente? Isso. Quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas estão ali com os ramos. O que significam esses ramos para nós entendermos o que é que Apocalipse diz? Esses ramos de palmeira, eles eram utilizados na festa dos tabernáculos. Eles simbolizavam a alegria do povo com a colheita que o Senhor dava a eles. Então eles usavam aquilo com alegria pela gratidão da colheita que Deus havia permitido eles então realizarem. Quando então nós vemos ser registrado aqui que depois da grande tribulação, esta multidão que não se pode enumerar está com palmeiras, ramos de palmeiras nas mãos, estamos falando aqui também da mesma alegria, porque você empresta o símbolo, o tipo que nós temos lá então no Antigo Testamento, você aplica aqui. A alegria que este povo está com o quê? Festa dos tabernáculos, colheita. A Apocalipse, depois da grande tribulação, o que vai acontecer? O resultado da grande colheita. Todos os eleitos estão ali, diante do trono e diante do Cordeiro. Está simbolizando a alegria e a gratidão dessas pessoas, porque eles estão diante da colheita final. Depois disso não há mais colheita, eles já estão diante do trono. Já está no fim de tudo aqui. Estamos caminhando para os detalhes finais do que vai acontecer, porque Apocalipse traz vários blocos para nós da mesma história. Ela termina aqui no capítulo 7, capítulo 8 vai recomeçar falando das trombetas. Então você vai observar que existe sempre esta repetição. Mas o texto traz para nós que isso vai acontecer então em todos os lugares. Não vai haver alguém que vai poder então falar que não vai ver ou que existe possibilidade de um local específico não acontecer. O que mais vai acontecer que o texto nos mostra? Veja então no próprio versículo de número 9, ele fala então sobre santificação. Qual é o símbolo que o versículo 9 vem trazer aqui sobre esta santificação que esse povo passou? Vestes brancas. O branco em Apocalipse traz esta limpeza, esta pureza. Mas veja o que o texto continua dizendo, então, quanto à pergunta que aquele ancião falou no versículo de número 13. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são, de onde vieram? E a resposta é: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, inicialmente, a grande tribulação revela aqui para nós no texto que ela vai produzir o quê? Santificação. Eles vêm da grande tribulação com as vestes alvejadas, brancas, porque estão limpas. Isso está falando para nós aqui de que a grande tribulação, assim como as tribulações que eu e você já passamos, ela vem para aperfeiçoamento da fé da igreja, não vem para a destruição da igreja. Ela vem para que a igreja se torne cada dia mais forte e ela esteja cada vez mais firmada na rocha que é Cristo Jesus. Veja que interessante quando a gente pensa nesse ponto de vista, porque a maior parte das pessoas, quando falam em grande tribulação, tem medo. Mas se eu passo hoje por tribulações, por provas, com a permissão de Deus e com o livramento dado pelo mesmo Deus, por que eu temo outro momento de tribulação se o Deus é o mesmo? Se o livramento vem do mesmo Deus de poder,
conhecendo quem nós somos, quais os nossos limites, onde Ele quer nos levar, até onde Ele quer nos aperfeiçoar naqueles instantes. A igreja precisa entender que quando este tempo chegar, nós vamos ser levados a maior fortalecimento. Não precisamos ter medo da grande tribulação. Nós precisamos enfrentá-la com ousadia e com coragem para continuar a nossa missão. Continuar firmes, pregando o Evangelho, mostrando a este mundo quem é o Deus que nós servimos, por que nós o servimos. Nós vamos ser levados então a um aperfeiçoamento ainda maior. Quando você olha Paulo falar sobre novo nascimento, você observa os ensinos, novas vestes, tudo é pelo agir de Deus em nós, nada somos nós que fazemos sem o auxílio do poder e da graça do Senhor. E é isso que vai acontecer a cada dificuldade, a cada luta, seja ela menor ou numa amplitude maior, como na grande tribulação. Vai ser para o mesmo aperfeiçoamento. Chegaremos diante do trono, diante do Cordeiro, porque se você tem fé em Cristo Jesus, de coração sincero, você serve a Ele, esse texto está falando de você e de mim, se nós passarmos pela grande tribulação, estivermos vivos durante este período. Ele está falando, estes passaram e chegaram com as vestes brancas porque foram aperfeiçoados, porque foram fortalecidos, não foram derrotados, mas se tornaram cada vez mais fortes, mais cientes da fé do Deus a quem eles então serviam. Alguém quer comentar alguma questão até este momento? Mais uma questão que a grande tribulação traz para nós é o anúncio de um novo tempo. O que nós temos que observar então é que o sermão que o Senhor Jesus então está trazendo em Mateus capítulo 24, ele vem falar então sobre as lutas, ele vem falar sobre estas dificuldades, mas ele vem anunciar então no fim de tudo isso, o retorno do Messias, para poder então trazer a salvação tão esperada, de maneira efetiva, que para nós é uma promessa garantida sim por Cristo na cruz, mas que vai se concretizar quando o Senhor Jesus voltar, formos transformados, glorificados e habitarmos para sempre no céu. Ele vem então concretizar a salvação, que para nós é uma promessa, que para nós é herança pela fé daquilo que Cristo conquistou então por nós. Então veja, é um anúncio de um novo tempo que nós vamos viver com Cristo. Algo interessante que eu gostaria de destacar aqui, que o autor da revista que ele traz para nós sobre esse tema, ele fala, é que a grande tribulação, ela não tem o seu clímax, ou seja, o momento mais importante ou maior, o poder do maligno, que muitas vezes traz um medo na igreja, ou a ação do anticristo. Não, a grande tribulação, ela não termina nisso, ela termina no socorro de Cristo por nós, pela igreja. E é esse tipo de pensamento que nós temos que trazer à nossa memória e lembrar então que se estivermos vivos neste período da grande tribulação, ela tem como objetivo maior revelar a vitória de Cristo, trazer para nós o fim dos tempos. Não é o que nós cantamos domingo? Vem Senhor Jesus. Para que Jesus venha, a palavra já está muito clara para nós, existem alguns sinais que têm que anteceder. E a grande tribulação é um desses momentos que tem que acontecer para que Cristo então, Ele volte. Se nós clamamos isso, nós temos que estar cientes de o que viveremos se Ele permitir a grande tribulação enquanto nós estivermos aqui ainda. Então temos que olhar para o fim, é esperança. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse porque têm medo das figuras que ele traz, né?
Geralmente já vão direto para Apocalipse 12, Apocalipse 14, que fala da besta que emerge no mar, né? E se confundem porque esquecem ou não sabem que Apocalipse ele tem o seu simbolismo. Não é literal, né? Como nós falamos aqui, palmeiras, né? Ramos de palmeiras. Não quer dizer que nós vamos estar no céu com os ramos de palmeira. Não, é alegria. Então nós temos que entender que Apocalipse é uma mensagem de esperança para nós e para todas as pessoas que ainda não conhecem e não entendem o que está acontecendo. A guerra na Ucrânia não é sinal do último dia. Quantas pessoas ficaram desesperadas quando viram a possibilidade da Rússia utilizar armas nucleares? Existe a possibilidade, né? Os jornais estão trazendo isso, existem vários tipos de armas nucleares, não necessariamente aquelas enormes, né? Mas algumas táticas apenas. Não é o fim, irmãos. A palavra traz isso para nós. Tem muita coisa ainda que a palavra traz que precisa acontecer. A igreja no Brasil está tranquila demais. Não tem perseguição aqui, da mesma forma como tem do outro lado do mundo. Tem muita coisa ainda que tem para acontecer. Claro que isso pode vir mais perto, pode acelerar, pode. Aí nós não sabemos como que Deus vai trabalhar isso no nosso tempo. Mas ainda não está próximo. Não existe ainda claramente na nossa visão, pelo que a palavra nos traz, o anticristo dessa batalha na oposição contra a figura de adoração a Deus. Então nós precisamos entender que o tempo em que vivemos não é o último, mas são os últimos, né? Que se iniciaram, como nós falamos, quando começamos a falar sobre esse tema, com a vitória de Cristo e sua ascensão aos céus, né? Os últimos dias eles começaram e nós estamos vivendo eles, os últimos. Mas não quer dizer que esse seja o último, ou seja tão breve. Tem muita coisa que eu creio pela palavra que ainda precisa acontecer. Mas nós vemos então, sendo que não é o clímax, a ação do maligno, a ação do próprio anticristo, mas sim a vitória de Cristo, nós vemos o texto trazer para nós 3 vitórias muito importantes de nós termos claro na nossa mente quando isso passar. Porque ele não está trazendo para nós dentro da grande tribulação, ele está falando depois. O que é que traz para a igreja, para aqueles inúmeros que estavam lá dentre as nações, povos e todas as línguas? Traz para nós primeiro então a vitória da santidade. A minha e a sua batalha todos os dias é contra o pecado. Somos pecadores, Romanos capítulo 3, Paulo fala isso para nós. Estamos todos os dias lutando contra a vontade da carne, para adorar a Deus em perfeita santidade, mas nós não alcançamos a perfeição enquanto nós estivermos ainda neste corpo que não foi glorificado. Isso só vai acontecer quando Cristo voltar. Então essa é a nossa luta até o último dia. Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, que a obra vai acabar só no final, só no dia de Cristo. Mas o texto traz para nós que essa vitória acabou depois da grande tribulação. Que não existe mais luta contra o pecado depois. Há a perfeita santidade. A vitória então da santificação. Por meio de quem? Por meio de Cristo, que venceu por nós na cruz, concedendo a salvação e enviando o seu Espírito para nos auxiliar nas lutas que nós estamos travando todos os dias. Paulo fala isso aos Colossenses. A santificação é uma obra do Espírito, mas ao mesmo tempo nossa. Nós temos que nos esforçar e o Espírito está nos auxiliando nisso. Mas vai chegar o dia em que isso não vai ser mais preciso. Você não vai mais lutar contra pecado na eternidade. A grande tribulação diz para nós que o final dela vai ser a vitória da igreja por causa de Cristo na sua santificação. Você consegue imaginar o quanto esse tempo vai ser glorioso, onde você não vai precisar mais lutar contra as suas imperfeições? Que nada mais vai te atrapalhar
de adorar a Deus. Por toda a eternidade você glorificado estará perfeito diante do Cordeiro, adorando a Ele em todo instante, sem que nada te puxe de volta e te impeça e você tropece. Não vai ter mais. A grande tribulação não traz medo para a igreja, ela traz esperança do dia em que vamos viver a vitória da santificação. Mas também o texto fala para nós sobre a vitória da alegria. Por que a vitória da santidade? Você pode observar lá, versículo 14, eles lavaram as vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, ou seja, estão limpos por causa de Cristo. E a alegria? Por que nós vemos a alegria nesse texto? Porque veja então que interessante, ele está falando para nós aqui sobre lágrimas. Quando é que você derrama lágrimas nesta vida? Quando você está sofrendo. E ele não está dizendo aqui que você vai continuar chorando por causa do sofrimento da mesma forma como você tem aqui. Não, ele está falando depois da grande tribulação, que já foram lavadas as vestes no sangue do Cordeiro, Deus enxugou toda a lágrima, porque não vai haver tristeza mais. Porque o que traz tristeza é o pecado. Como não vai haver mais pecado, vai haver só alegria. É a vitória da alegria. É a igreja podendo viver diante do Senhor alegre em todo o tempo. Sabe essa batalha que você tem todos os dias para acordar e para você poder lembrar das Escrituras, esse esforço que você lê e busca para você encontrar o contentamento nas Escrituras, mesmo diante da luta todos os dias, não vai ter mais. Glórias sejam dadas a Deus por isso, por essa promessa, é esperança para o meu coração isso. Saber que vai chegar esse dia, mas que para chegar esse dia nós temos que passar pela grande tribulação. Interessante que o texto fala para nós também sobre a vida. A palavra do Senhor, então, ela nos lembra que depois da grande tribulação, e aí o texto fala para nós em Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, não tem mais morte. Na eternidade não vai haver mais o sofrimento da morte. É muita tristeza que nós vemos todos os dias os noticiários falarem que atacaram a Ucrânia e morreram civis inocentes, crianças, mulheres, e todo esse pesar que a morte traz, sem falar em tudo que nós já comentamos e vivemos aqui sobre pandemia, quantas vidas foram perdidas. Não vai haver mais, vai ser somente vida. Porque veja que interessante, ele fala, portanto, no versículo 17 do capítulo 7, que aqueles que foram lavadas as vestes, então nas vestes brancas, serão apacentados pelo Cordeiro, e ele os guiará para as fontes da água da vida. Ou seja, o próprio Cordeiro, mais uma vez a ação de Cristo, para trazer para nós a santidade e agora a vida. Porque é o que o Cordeiro conquistou por nós, quando ele morreu na cruz. Então nós temos uma promessa de esperança. Se nós formos pensar, então, a grande tribulação vai começar amanhã. Isso traz medo no seu coração? Ou isso traz alegria? Qual é o fim da grande tribulação? Se nós pudermos dizer com toda a certeza a data que ela vai começar e que já começou e que já está, saiba que o final está próximo. E que Cristo está breve, mais breve ainda para voltar. Não deixe que as dificuldades, as dores, elas ofusquem a esperança da volta de Cristo e da sua vitória efetiva.
da vitória da santidade, da vitória da vida que Ele traz para nós, onde não vai haver mais problema. Não deixe que o que está acontecendo no mundo ofusque a sua fé no Senhor, a fé na palavra. Não, isso tem que acontecer. Jesus disse: não se assustem, porque isso ainda é o princípio das dores, guerras, terremotos. Jesus já havia anunciado isso. Fortaleçam-se cada vez mais na palavra e não deixem, portanto, a fé de vocês esmorecer. Mas eu quero trazer 3 questões sobre a grande tribulação para nós podermos encerrar esta reflexão. Podemos dizer então que o clímax da grande tribulação não está na ação e poder do maligno, mas no socorro que Cristo vai trazer para a sua igreja. A grande tribulação não fala sobre o problema, mas ela fala sobre o propósito daquele momento, como qualquer outra tribulação. Tiago, mais uma vez, lembrando, ele diz: alegrem-se nas provações, porque elas vão gerar maturidade. Não é para você olhar para o problema em si, a dor que ele está trazendo, e você ficar pausado nele, é para você olhar para o final. O que é que depois vem para você? Maturidade, perseverança e fé. Grande tribulação é a mesma coisa. Não é para você olhar o sofrimento e a dificuldade que vai vir mesmo durante aquele tempo, mas é para você olhar depois. Que o texto traz para nós que vem vitória, o socorro de Cristo, Ele voltando e então derrotando de uma vez por todas o inimigo, para nos dar então a vitória final. A grande tribulação será para a igreja o tempo onde a fé será ainda mais aperfeiçoada, não é? Como colocar no fogo o ouro, a peça, para que ela possa ser purificada. A tribulação serve para isso. A grande tribulação, da mesma forma, diante do trono estavam aqueles que estavam com as vestes brancas, purificados por causa do Cordeiro. E a grande tribulação, e talvez o mais importante alerta que você tem que gravar na sua mente é: a grande tribulação é apenas um antecedente da vitória de Cristo. Chegou a grande tribulação, a vitória de Cristo está mais próxima. Isso é motivo de louvor a Deus, é motivo de alegria para a igreja, e por isso a igreja precisa se manter cada vez mais focada na sua missão, para que ela não venha esmorecer, para que ela não venha se enredar pelos caminhos do mundo, achando que Cristo não voltará mais, achando que Ele não vai mais trazer alívio eterno para nós. Ele voltará. E quando esse tempo mais intenso chegar, está mais próximo, mais perto a volta do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe para que, quando este tempo chegar, se eu e você estivermos aqui presentes para vivenciar isso, que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê perseverança, ousadia, para continuarmos cumprindo a missão pela qual o Senhor nos chamou, que é proclamar as virtudes dEle, o Evangelho, a obra de salvação conquistada pelo Cordeiro, por Cristo Jesus, quando Ele morreu na cruz por nós. Vamos nos colocar em pé. Alguém gostaria de comentar? Ou tem alguma questão que gostaria de acrescentar sobre este tema? Alguma dúvida sobre o que o texto trouxe para nós? Nenhuma? Se tiver alguma aí sobrando, depois surgir, pode me procurar, a gente conversa, olha o texto de novo, para a gente rever o que a gente estudou.